Graça e paz, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa reflexão no Sermão da Montanha. E hoje eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 6, a partir do verso 19. Evangelho de Mateus, capítulo 6. E aí Jesus vai tratar do verso 19 até o 34. Algo que está relacionado à nossa vida pública, algo que é comum a todos os homens. Mateus 6, do 19 até o 34. Todos encontraram? Quando Jesus diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Todavia, se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está em ti são trevas, quão densas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas, ou a Deus e a mamon. Aí ele vai dizer: portanto, não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que comer e beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? Não é o corpo mais importante do que as roupas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eu lhes digo que nem Salomão vestiu-se como um deles, em todo o seu esplendor. Ora, se Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam dela antes mesmo de o pedirem. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Pai Santo, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento e pedimos que o Teu Espírito fale ao nosso coração, que o Senhor leve cativo todo o nosso pensamento a Ti nesse momento, que possamos estar completamente abertos para absorver a Tua palavra, para colher a Tua palavra que será lançada aqui, para que ela encontre em nós um coração que dê fruto, encontre em nós uma alma frutífera, que ela venha cumprir os desígnios dela no nosso coração, ao que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, não é novidade para nós que essa geração é uma das mais adoecidas pela ansiedade. Provavelmente pelo tanto de informação que a gente recebe nessa era tecnológica, o tanto de telas que a gente vê, como isso vai gerando esse excesso de informações, como o fenômeno da tecnologia acaba despertando, somado com vários outros fatores, essa ansiedade na geração atual. A nossa geração provavelmente é a mais ansiosa da história, mais presa pela preocupação na história humana. No entanto, como cristãos, a gente não deveria usar esse momento histórico, essa dificuldade, como desculpa para normalizarmos aquilo que é uma doença, que é uma patologia. A gente não poderia usar isso como desculpa para relativizar aquilo que, segundo a Bíblia, é um problema na vida cristã. Porque andar tomado pelo medo, tomado pela ansiedade, é algo que contraria a vida cristã, que vai na contramão da proposta de Jesus para os seus discípulos. Não se esqueça, como eu falei, que a expressão-chave para entender o Sermão do Monte é: não sejam iguais a eles. Por várias vezes Jesus vai repetir: não sejam iguais a eles. Na semana passada a gente enfatizou muito mais
a não ser como os fariseus, a não copiar a religiosidade farisaica, embora ele cita também o paganismo lá, quando a gente falou sobre filantropia, oração e jejum. Lembra? A nossa relação com Deus, especialmente através da oração, a nossa disciplina com o nosso próprio corpo, que envolve o jejum, e a filantropia com o próximo. Muito mais a gente enfatizou aqui a ser diferente da proposta da religiosidade farisaica. E aqui Jesus começa a falar da vida pública muito mais sobre a proposta pagã, não sermos como os pagãos. Não viva absorvendo a mesma lógica do paganismo na sua caminhada, na sua busca pelas coisas que são comuns a todo homem, que estão relacionadas à nossa vida pública. E aí é bom então ter sempre essa expressão em mente quando a gente vai entrar em um novo bloco do Sermão da Montanha. Jesus está falando para a gente ser diferente. O Sermão da Montanha é contra a cultura que o cristão vive na sociedade. Ele não absorve os valores, seja da religiosidade farisaica, seja do paganismo. E aí, dito isso, é por essa razão que é uma contracultura, um contraponto ao paganismo, que a gente não pode absorver na nossa vida a ansiedade, que a gente não pode ser aprisionado pela pré-ocupação. Para o discípulo não pode viver assim. E nos últimos versos, quando Jesus está caminhando na conclusão aí do seu raciocínio, portanto, não se preocupe com a sua própria vida, você vai ver que Jesus vai repetir isso por várias vezes, mostrando essa inconsistência da ansiedade para com o discípulo de Jesus. Ele vai, por exemplo, dizer sobre a preocupação e a ansiedade que ela é inconsistente com a vida cristã. Quando ele fala dos lírios dos campos, vejam como crescem os lírios dos campos, nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Ora, se Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. A primeira coisa que a gente vê que a preocupação é inconsistente com a vida cristã é que ele diz que isso é coisa de gente com pouca fé. Vocês não podem se preocupar com isso, homens de pequena fé. Um verdadeiro cristão não pode ser tomado pela ansiedade, é incompatível com a vida cristã. Ele ainda vai dizer que é inconsistente com a própria produtividade. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida, um côvado à sua existência? Ou seja, viver pela ansiedade não só é inconsistente com a vida cristã, como é improdutivo, não gera nada. Você pode se preocupar em demasia, ficar pensando, absorvendo a sua preocupação com algumas coisas da sua vida, mas isso não vai produzir absolutamente nada na tua existência. Você não pode acrescentar uma hora que seja a sua existência, mesmo que você se preocupe demais, mesmo que aquilo tome conta da tua mente, do teu coração. Isso é improdutivo, não gera nada. Você só vai ficar cada vez mais absorvido, aprisionado pela ansiedade. Então Jesus diz, olha, é inconsistente com a vida cristã, é improdutivo, por isso que a preocupação ela contraria a proposta de Jesus, e a preocupação inconsistente que ele fala aqui com a vida dos discípulos mais diretamente. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que a gente vai vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. É inconsistente porque isso tem a ver com aquilo que toma a atenção dos pagãos. É o paganismo que reduz tudo a essa existência. A religiosidade pagã que tem a ver com absolutizar a natureza, as coisas criadas, as coisas que a gente vê. E justamente porque ele reduz a sua existência ao material, ele só corre atrás dessas coisas. E isso então é incompatível com a vida do discípulo. Aqui o contraste é mais nítido ainda. Quem corre atrás dessas coisas são pagãos. Não é para vocês, meus discípulos. Quem se preocupa dizendo o que a gente vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, são os pagãos. E por fim a gente vê aqui nessa conclusão que a preocupação é inconsistente com a própria saúde mental, com a sanidade. Não se preocupe com amanhã,
porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então assim, como é um contraponto, como é uma contracultura, como a expressão-chave é não sejam iguais a eles, de cara eu queria trazer isso. Por que a ansiedade é um problema para nós? Por que a gente não pode normalizar uma vida ansiosa? Por que a gente não pode relativizar o problema da ansiedade, da preocupação? Primeiro, quem é inconsistente com a vida cristã? Quem vive assim é chamado de homem de pequena fé. Ela é inconsistente com a produtividade. Você não pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, por mais que você se preocupe. É inconsistente com a vida de um discípulo, aquele que está querendo abraçar o jugo de Jesus, a interpretação de Jesus. Porque quem se preocupa pensando o que eu vou comer, beber e vestir, é pagão, não é discípulo de Jesus. E ela também é uma inconsistente com a saúde mental, com a sanidade, com o bom senso. Não se preocupe com amanhã. Por quê? A maioria dos medos, eles não são reais. Por que você está absorvido com algo que você nem sabe se vai acontecer? Não, como eu vou pagar minhas contas? Você nem sabe se amanhã não vai cair lá um Pix na sua conta, vai chegar um cliente, vai comprar muita coisa, se você vai fechar um negócio, de repente você vai ser abençoado. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Por que você está trazendo algo que é de amanhã para ficar aflito hoje? Desperdiçar a sua vida com essas coisas hoje. Você não sabe se é real esse medo. Então você está, na verdade, caindo numa insanidade. Você está contrariando o bom senso quando você é absorvido por coisas que a gente nem sabe se vai acontecer. E a gente sabe disso. Você fica indignado que o teu filho está com medo de coisas que não existem, que é o medo do escuro, do fantasma. Meu filho, isso não existe. Tem lógica. E por que a gente então, sabendo que essas coisas não tem lógica para crianças que não são reais, por que a gente adulto fica preocupado com coisas que não são reais? Fica absorvido com coisas que não aconteceram. Você nem sabe se elas são concretas. E, na verdade, a psicologia diz que 95% dos medos não são reais. A gente fica tomado por preocupações, a palavra pré-ocupação. Você está se ocupando previamente. Deixa para amanhã. Se amanhã for a tua luta, a tua batalha, então que fique amanhã. Não traga para hoje. Não se ocupe previamente hoje com essas coisas. Então isso contraria a sanidade, a nossa saúde mental. É por essa razão aqui na conclusão de Jesus que a gente vê que é muito claro que isso é incompatível. Não sejam como os pagãos. Não sejam homens de pequena fé. Não seja improdutível. Não seja pagão no sentido de reduzir a tua vida a essas coisas e não viva uma vida com falta de sanidade, de bom senso. E por que isso a gente pode dizer que contraria? Porque quando a gente volta ao texto, eu comecei a falar aqui no verso 24, quando ele entra nessa expressão de conclusão, portanto, então a gente vê que está tudo ligado. Portanto, é uma expressão de conclusão, ele está caminhando para a conclusão. Mas o que ele está dizendo antes? E aí fica cada vez mais evidente que a ansiedade contraria a vida de um discípulo de Jesus. Que a preocupação não deve ser algo que aprisiona o discípulo de Jesus, porque quem está em Cristo não pode ser aprisionado por coisa alguma. Fica claro no contexto anterior, quando Jesus fala sobre o coração, sobre os olhos e sobre o senhorio. Primeiro, coração: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Primeira coisa que ele fala aqui: só pode colocar o coração em nenhum lugar. Ou seu coração está na terra, ou seu coração está no céu. E coração aqui, ele está falando de onde estiver o teu tesouro, aonde você coloca aquilo que tem mais valor na tua vida. O que você mais valoriza na tua existência? As coisas terrenas ou as coisas celestiais?
Você está vendo como vai ficando claro que a preocupação é um problema? Que a ansiedade é um mal para o cristão? Que ela contraria, está desalinhada à vontade de Deus? Porque ela revela onde o nosso coração está. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se você está caminhando preocupado, a gente precisa repensar, fazer uma autoanálise se a gente não está projetando o nosso coração nas coisas passageiras, ao invés de projetar nas coisas que são eternas, permanentes. Se nós estamos valorizando aquilo que é terreno, ou aquilo que dura para todo sempre, aquilo que a traça não pode corroer e que o ladrão não pode assaltar e roubar, é seguro. Primeiro que eu estou falando do coração. O teu coração vai revelar aquilo que de fato você valoriza. E aí ele fala dos olhos. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Toda vez que os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo será cheio de trevas. Lembra que eu falei da importância da onde a gente coloca os nossos olhos? Porque quando você fixa os olhos em algo, você pode começar a moldar o teu pensamento, os teus sentimentos e automaticamente as suas ações. Números 13 fala que foram enviados por Moisés 12 espias para a terra prometida. 10 deles viram a abundância da terra. De fato, uma terra fértil que mana leite e mel. De fato, a terra é como o Senhor havia dito. Olha, está confirmando já o que Deus falou. É uma terra muito fértil. A abundância é uma bênção nessa terra. Todavia, seus habitantes são gigantes. Perto deles nós somos como gafanhotos. É óbvio que os habitantes de lá não tinham 20 metros de altura. Essa expressão nós somos como gafanhotos é um hebraísmo que dá a ideia de um exagero. Por que eles exageraram o desafio? Porque os olhos deles estavam fitos no desafio e não na bênção da terra. E muito mais do que na bênção da terra, na promessa de Deus que a terra era deles. Quando eles tiram os olhos da promessa de Deus e colocam os olhos no desafio, automaticamente eles são moldados pelo medo. O medo começa a aprisionar suas mentes, começa a modelar sua mente, seu sentimento, seu coração e a sua ação, a ponto deles alastrarem o seu medo, a sua covardia para todo o povo. Em contrapartida, Josué e Caleb diz: o Senhor prometeu, a terra é nossa, é frutífera, vamos tomar a terra. Por quê? Os olhos estão na promessa de Deus. Eles não colocaram os olhos no desafio, eles colocaram os olhos na palavra eterna de Deus. Assim como Pedro caminhou sobre as águas enquanto olhava para Jesus, mas quando ele projeta no vento e no mar agitado, ele começa a afundar. É por essa razão que o escritor de Hebreus diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, corramos a corrida que nos é proposta. Se eu fixar em Jesus, aí Jesus vai modelar o meu pensamento, meu sentimento e automaticamente as minhas ações. De modo que se eu estou tomado pela ansiedade, eu preciso ver aonde que eu estou colocando os meus olhos. Se você é dominado pelo medo, pergunte-se a si mesmo: aonde você está projetando os seus olhos? Será que os teus olhos estão fitos em Jesus? Será que os teus olhos estão colocados sobre a palavra eterna de Deus que sustenta o universo, diz o escritor de Hebreus? Ou os teus olhos estão projetados sobre o boleto que vai vencer? Sobre o problema que você vai enfrentar no trabalho essa semana? Aonde estão os teus olhos? Nas últimas 2 semanas, aonde você projetou os teus olhos? Então, não é normal o discípulo ser aprisionado pela ansiedade. Não é normal o cristão ser tomado pelo medo. A gente viu que Jesus mostra essa inconsistência, e aí quando a gente vai olhando para a raiz disso, a gente está vendo o coração
está onde a gente valoriza, ou estão nas coisas passageiras, ou estão nas coisas eternas, e os nossos olhos estão projetados sobre algo. Mas aí Jesus vai além. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai odiar um e amar o outro, ou se dedica a um e despreza o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Não dá para colocar o pé em duas canoas. Você vê que no Sermão da Montanha a gente está sempre diante de uma decisão, e aqui tem outra decisão, e mostra aonde o coração do discípulo está fundamentado. Aliás, de cada pessoa está fundamentado, porque Jesus está falando que o discípulo não fundamenta a sua vida nas coisas passageiras. E aí ele vai ser mais radical ainda. Não dá para servir dois senhores na tua caminhada. Não dá para ter uma vida de ambiguidade. Às vezes a gente fala: eu estou vacilando na fé. Jesus está dizendo: se a gente se torna ambíguo, a gente já decidiu, e não é sobre Cristo que nós tomamos a decisão. Viver uma vida de ambiguidade já é uma decisão em favor de Mamon. E aliás, vale a pena a gente abrir um parêntese, dizendo que o maior concorrente da nossa devoção a Deus é justamente Mamon. Você sabia que o dinheiro é o segundo assunto que Jesus mais falou no seu ministério? Dinheiro. Só que Jesus, diferente dos teólogos da prosperidade, ele falava do dinheiro como um perigo para o cristão. Todas as vezes que ele fala do dinheiro, ele fala: cuidado, fique de sobreaviso, porque a vida de um homem não consiste da quantidade de bens que ele possui. Toma cuidado. Todas as vezes que você vê Jesus falando de dinheiro, a maioria tem a ver com: toma cuidado para você não colocar o dinheiro na categoria de uma divindade. Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus, de divindade. Para pensar, meus irmãos, a parábola do semeador. Uma cai no caminho e ela serve de alimento para as aves dos céus. É semelhante àquele que ouve a palavra, fica alegre, mas logo o diabo vem e rouba. A segunda cai num terreno pedregoso, não tem raiz. É o cara que ouve, se alegra, mas logo que vem a aprovação ele abandona a fé. Nunca teve, mas ele abandona. E as duas últimas? As duas últimas, por incrível que pareça, elas começam a crescer. Mas a terceira, ela é sufocada pelas vaidades da vida, pelas preocupações da vida. Você vê que curioso, a semente cai, começa a crescer, mas os espinhos a sufocam e impossibilitam que ela produza frutos. Tinha tudo para crescer, mas ela foi sufocada pelos espinhos. Ele diz: são as pessoas que permitem que a sua fé seja sufocada pelas vaidades da vida, pelas preocupações da vida. E a última gera fruto. E o que impede, o que sufoca você condicionar a sua vida a essa existência? Então Jesus fala do dinheiro como um perigo. Para Timóteo, Paulo vai dizer na primeira carta, no capítulo 6, os que querem, olha só que curioso, os que querem ficar ricos caem em tentação e muitos males, e muitos, já te digo, Timóteo, se desviaram da fé, estão atormentados por muitos sofrimentos. Aquele que coloca como ambição, como uma grande busca, como grande alvo da vida, aquele que reduz a tua existência ao enriquecer, ele vai se atormentar de muitos sofrimentos. É o que Paulo disse claramente, 1 Timóteo capítulo 6, aí a partir do verso 8, 9, você vai ver ele falando sobre isso. Gente que reduziu a sua existência a isso, limitou ao seu sentido existencial a ficar rico, a enriquecer. Então vamos lá, vamos recapitular. Eu não posso normalizar a ansiedade da minha vida. Eu não posso achar que é normal, porque a nossa geração é a mais ansiosa, eu achar que isso é normal, que isso é tranquilo. É um problema apenas. Eu não posso relativizar esse problema. Por quê? Porque Jesus diz: isso não bate com a proposta do Evangelho da graça de Deus.
Isso não bate com o projeto de vida cristã, é inconsistente com a vida cristã, homens de pequena fé, é inconsistente com a vida de produtividade. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? É inconsistente com a vida do discípulo, porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Ele é inconsistente com a sanidade. Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. E quando a gente vai cavucar isso, internamente a gente vai ver que o nosso coração vai estar nisso, que os nossos olhos estão projetados nisso, e que isso se tornou o Senhor da nossa vida. Mamon se tornou Deus da nossa vida. Então, já que a gente viu isso, como é que a gente se desvencilha dessa porcaria, desse mal? Como é que a gente pode procurar um caminho para se ver livre da ansiedade? Quais são os caminhos, as propostas de Jesus para a gente vencer isso e caminhar como um verdadeiro discípulo de Jesus numa contracultura, a cultura pagã, e mostrar a cultura do reino de Deus? A primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é: lembre-se que a sua vida é maior do que o boleto. Lembre-se que a sua vida é maior do que uma fatia dela. Portanto vos digo, não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que comer e beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? Não é o corpo mais importante do que a roupa? Jesus está mostrando assim: a tua vida é mais importante do que a comida. Ou seja, a tua vida é algo muito mais amplo do que esse aspecto da comida. O teu corpo é algo muito maior do que esse aspecto da vestimenta. A tua vida não se reduz ao boleto. E quando eu tenho isso em mente, eu até faço um apelo para você. O que tem tomado a sua mente nesses últimos dias? Será que você tem perdido, deixado escapar nas 2 últimas semanas, 3 últimas semanas, talvez na última semana, outros aspectos da tua vida, porque você reduziu ela a uma fatia, a um aspecto? Puxe na sua memória aí no último mês, nas últimas semanas, será que você tem deixado escapar tantas coisas porque você reduziu os vários aspectos da tua vida àquele que está te causando preocupação? Que é isso que Jesus está falando. A vida é mais do que a comida, e o corpo é mais do que a roupa. Então ele está falando, tem vários aspectos da nossa vida. O problema da ansiedade é que a gente reduz tudo a esse aspecto apenas. A minha vida passa a ser reduzida a uma conta, ao aluguel, ao banco, ao problema que eu tenho no trabalho. Mas a tua vida não é um problema no trabalho. Tua vida consiste em Deus. Tua vida consiste na vida de igreja. Tua vida consiste na vida com a tua esposa. Tua vida consiste na vida com os teus filhos. A tua vida é mais ampla. Será que você não está deixando escapar a vida conjugal, a vida com os filhos, a vida com a vida com a família da fé, com a igreja, o seu culto a Deus? Será que você não está deixando escapar porque você foi aprisionado pelo problema lá no trabalho, pelo boleto, pela conta, pelo aluguel? Primeira coisa, lembra que a tua vida é mais do que isso. Porque de repente você volta para casa agora e fala: realmente, procura lá tua esposa e fala: meu amor, eu te negligenciei demais essas últimas semanas, porque eu reduzi a minha vida à conta que eu tenho que pagar. Chama os teus filhos e fala: filho, papai ou a mamãe não está sendo justo com vocês, porque eu estou negligenciando as brincadeiras, a conversa, como é que vocês estão saindo na escola, porque eu reduzi minha vida a essa porcaria de boleto. Como é que eu posso reduzir a minha vida a um papel? É óbvio, eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não é isso, é óbvio, isso é bem óbvio, né? Quem não quer trabalhar também não come. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele não está ensinando uma vida inconsequente. O que ele está falando é: não reduza a tua vida a um papel, a um boleto. Então às vezes a gente precisa,
Filho, às vezes eu estou te negligenciando essa semana, porque eu estou preocupado com uma coisa lá no trabalho e a minha vida virou aquilo ali só. Infelizmente, a minha vida essa semana se reduziu ao problema que eu tenho lá no trabalho. Infelizmente, a minha vida se reduziu a um trabalho que eu tenho que apresentar. Se a gente para fazer isso, e aí você começa a dar atenção para os filhos, para a esposa, para o culto, para a importância do culto, da comunhão dos santos, você vai ver que a preocupação vai começar a ir embora. Às vezes é um momento com os filhos, o lazer, pode ser um lazer, vai começando a retomar a tua saúde mental, a tua sanidade vai voltar, o bom senso vai voltar. Segundo, como é que a gente pode mandar isso embora? Como é que a gente pode vencer esse negócio? E aí eu convido você a se matricular na escola dos pardais e dos lírios. Se torne um aluno das aves dos céus e dos lírios do campo. Se torne um aprendiz, que as expressões que Jesus diz, observe as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem é que vocês, por mais se preocupam, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então observe as aves dos céus, porque o Pai cuida delas. O Pai as alimenta e você tem mais valor que a ave do céu. Muito mais valor do que as aves do céu. Você é o centro da criação de Deus. Da criação, viu? Do coração de Jesus. A coroa da criação. Fizeste-nos, nos coroaste de glória e honra, de salmista, porque Ele colocou o homem no centro do jardim para cuidar e para ser um representante de Deus na terra. Para cuidar como se o próprio Deus estivesse cuidando. Isso tem a ver com ser imagem e semelhança de Deus. Semelhança é você governar, representar Deus na terra. Você tem muito mais valor do que a ave, muito mais valor do que o pardal. E se Deus cuida do pardal, não vai cuidar de você? Jesus certa ocasião diz lá em Lucas: olha, vocês não compram um pardal por 2 moedinhas, uma coisa tão... Olha, Deus sabe disso aí, quando ela vai cair. Deus sabe até isso, conhece os fios, conta os fios de cabelo na tua cabeça. Então por que você está preocupado? Deus cuida de nós. Ele fala: observe a ave que Deus cuida e olha para o lírio. Nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã vai ser lançada ao fogo, não vai vestir muito mais você? Homem de pequena fé. Então se matricula na escola do pardal. Amém? Fala aí para o teu irmão: se matricula na escola do pardal e do lírio. Comece a olhar para as coisas. Na hora que está sendo aprisionado pelo medo, vai dar uma volta, irmão. Olha para a criação. Embora a nossa cidade cheia de prédio, vai no parque, abre a janela, vê lá a ave e lembra do texto e fala: Pai, desculpa da minha incredulidade, porque o Senhor alimenta a ave e diz que vai cuidar de mim, porque eu tenho muito mais valor do que o pardal. O Senhor diz que vai me vestir, porque eu tenho muito mais valor do que o lírio, que amanhã é lançado ao fogo. Se matricula, viu, irmão? Se matricula lá. Terceira coisa, evidente, se eu tenho que observar a ave, se eu tenho que ver o lírio, obviamente eu tenho que descansar no cuidado divino. É olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Porque o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas muito antes de você pedir. Quando Ele fala do pagão, portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam dela muito antes de o pedirem. Descansa no cuidado de Deus. Coloca o teu coração em Deus. Não é só observar a ave, mas especialmente olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Lembrar que Deus já sabe. Antes de você pedir, Ele já sabe. Que pai que não sabe o que o filho precisa? Pai e mãe não fica esperando o filho falar: pai, eu estou com fome, você vai fazer janta hoje? Você já faz. Você já faz o almoço, você prepara o café, você cuida dele, porque não precisa pedir, você sabe que ele precisa. Se você e eu, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos,
Será que Deus não olha para a tua vida? Então por que você está preocupado? Se Deus que é bom, olha para nós, meu irmão, vamos descansar o coração em Deus. Vamos aprender a descansar o coração em Deus. E por fim, como é que a gente muda esse quadro? Priorize aquilo que é eterno. Começa a priorizar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e... Que? Fala alto aí. Que demais? Cabe uma interpretação aqui, porque esse é um dos textos mais mal compreendidos, às vezes, na igreja evangélica. Já cansei de ver irmão falar assim: é verdade, eu tenho que priorizar o reino e Deus vai me acrescentar. Eu tenho um sonho. Uma vez um irmão falou isso para mim: eu tenho um sonho de ter uma Mercedes. E a Bíblia fala que se eu priorizar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. A gente pega assim, na verdade a expressão é todas essas coisas. Todas essas coisas. Mas o que o texto está falando antes? Lembra? O que está falando? Comida, bebida e vestimenta. O que é isso? Coisas necessárias. Não está falando de supérfluo. Não está falando de abençoar e satisfazer os nossos caprichos. O texto está falando que Deus vai ficar fazendo mimimi na gente. Ai, bilu, meu filho querido, é isso que você quer? Prioriza que eu vou te dar. Como a teologia da prosperidade prega. Se eu tiver fé, eu vou ser rico, vou alcançar, bebendo melhor, comendo melhor dessa terra. Isso é balela. Sabe o que é balela? Que Jesus disse assim, para certo candidato ao discipulado: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. As raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Quer dizer, Jesus falou assim: eu não tenho conforto não. Você quer me seguir mesmo? Você acha que você vai conseguir? Você está disposto a isso? Não é você me segue, tudo vai ficar uma maravilha. Não, caminhar comigo é desconforto. Não tem conforto. As aves e as raposas têm mais conforto do que eu. Então não é isso que está prometendo o texto. Vamos deixar bem claro isso. Se você acha que andar com Jesus é garantia de ter uma vida próspera financeira, estou te desanimando hoje. É uma pregação de desmotivação. Não é isso que a Bíblia ensina. Se te ensinar errado. Não é isso que a Bíblia fala. Nem o Filho do Homem teve conforto nessa terra. Alguns Deus vai abençoar. Deus vai dar essa capacidade. Geralmente esses são muito generosos, altruístas, investem no reino. Tem empresário aí no mundo que aprendeu a viver com 10% da renda e doa 90%. Salvo engano é o dono da Colgate, uma coisa assim, já ouvi falar. O cara começou a se disciplinar para doar cada vez mais, até que chegou um ponto que ele vivia com 10, só ele doava 90 em prol do reino de Deus. Isso daí é como aquele que pega o talento e investe. E é aqui que o texto diz: vou dar mais talento para ele. Fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. Sobre o muito o quê? Sobre a muita responsabilidade. Você foi fiel na pouca responsabilidade, vou te dar mais responsabilidade. Não é? A gente às vezes lê também e fala: tá vendo, foi fiel, agora vai dar muito, eu vou ficar descansando. Não, é tipo, fiel no pouco problema, então eu vou te confiar mais problema para você resolver. É isso. Então, alguns Deus abençoou. José de Arimateia era rico, aquele que deu o túmulo dele para colocar o corpo de Jesus. José de Arimateia era um cara rico, e muitos foram ricos na caminhada, mas não todos. Eu te falo que a maioria não era. Lembra que Paulo fala? Olha aí a vocação de vocês. Não tem muito rico aí não. A maioria é gente simples. Então não é garantia. Não é garantia. Quem fala que viver com Deus é uma certeza de vida próspera financeira, é alguém que precisa ler a Bíblia de novo. Precisa reler o que. Não sei aonde que está vendo isso. Não sei que Bíblia que uma pessoa que fala isso está lendo. Geralmente quem fala isso é pastor picareta e mercenário. Está querendo usar isso para ele. Na verdade, geralmente quem enriquece é o cara que prega, né?
que ensina essas balelas, a igreja começa a pôr dinheiro lá e só ele fica rico. A igreja mesmo não fica. Então cuidado com quem fala essas coisas. Por isso que a gente tem que conferir com a palavra de Deus, para ver se está batendo. Isso não bate, não confere com a palavra de Deus. Jesus, quando foi apresentado no templo, foi dada lá uma oferta que era, segundo Levítico, oferta de pobre, não de rico. Quando você apresentar a criança no templo, o rico levava um cordeiro, o pobre apresentava 2 pombinhas. E se você olhar lá a apresentação de Jesus, foi 2 pombinhas apresentadas. É oferta de gente desprovida de recurso financeiro. E Jesus está dizendo: eu não tenho nenhum dinheiro aqui na minha cabeça. Então, só para a gente deixar isso bem claro. Mas ele está falando: prioriza, acumula para a eternidade. Coloca o teu coração naquilo que é duradouro. Coloca os teus olhos nas promessas de Deus. Faça como Josué e Caleb. Coloca os teus olhos no que Deus prometeu. E ele está dizendo: se você priorizar o reino de Deus e a sua justiça, a comida, a bebida, a vestimenta vai ser acrescentada na tua vida. Você vai ver como Davi viu: eu fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos a mendigar o pão. Por quê? Porque Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Amém? Amém? Prioriza. Como é que eu acumulo para a eternidade? Será que dá para acumular? Onde que pode? Então eu vou investir aqui. Será que vai para lá? Que banco é esse para eu investir dinheiro? Como é que a gente pode levar algo para a eternidade? Algumas coisas a gente sabe que dá para levar. Sabe o que dá para você levar? Teu caráter. Você investir no teu caráter e ter um caráter cada vez mais alinhado ao caráter de Cristo Jesus, porque o padrão de humanidade é Cristo Jesus. Quando a Bíblia fala assim, que formou o homem do pó da terra, olha a palavra, a ideia de formar evoca uma forma, evoca um padrão. Que padrão que é esse? O próprio Filho, no sentido de ter uma conduta, no sentido de ter a personalidade, no sentido de ter o pensamento igual ao Filho. A forma é do Filho. Não é aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então a gente tem esse padrão. Dá para investir no nosso caráter, dá para investir nos seus parentes, dá para investir nos seus amigos. Façam uso das riquezas da injustiça para fazer amigos, para que eles nos recebam nas moradas eternas. Lucas 16. Lembra do administrador infiel? Que o cara fala: presta conta da tua administração. Aí ele fala: vixe, lascou. Vai lá nos caras que estavam devendo, fala: ó, escreve que você está devendo tantos, põe que você está devendo menos aqui. Foi você também. E ele vai lá e consegue pelo menos receber algo daqueles caras. E aí ele, o senhor dele elogia a sua astúcia, a sua sabedoria. E aí Jesus vai dizer: façam uso das riquezas da injustiça para fazer amigos. Porque aquele cara agora tinha favor. Ele fez favor e vai ter favor dos homens. Vai ser visto de uma outra forma por aqueles homens, para que eles nos recebam nas moradas eternas. Dá para investir em missão, dá para investir na vida do outro, dá para investir o teu dinheiro, os teus talentos, o teu tempo, o teu conhecimento na vida de outros, para que a graça alcance outros e esses outros te recebam nas moradas eternas. Dá para levar gente conosco. Através da evangelização, a gente pode ser instrumento de Deus para que estes nos recebam. Como é que então a gente vence, pessoal? Lembra aí, para recapitular: não limita a sua vida ao boleto. Sai daqui hoje e fala: o que eu tenho negligenciado? Quais aspectos da minha vida eu tenho negligenciado? Segundo, você vai sair daqui com a matrícula na escola da Árvore do Céu e do Livro do Campo. Amém? Está matriculado já. Você não viu, está na tua carteira já a matrícula. E é de graça. Olha que bênção, essa escola não paga nada. É só você observar e ver. Sai daqui olhando para o alto de onde vem o nosso socorro. Sai daqui com aquela canção, né? Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente.
Você vai sair daqui ouvindo a voz do alto, amém? E priorizando o reino de Deus e a sua justiça, porque se você priorizar a comida, a bebida e a veste vai ser acrescentado na tua vida. Vamos ficar de pé, ter uma palavra de oração nesse momento?